Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema. Será que você tem direito a uma usucapião? É isso que nós vamos conversar hoje. Existem 5 tipos diferentes de usucapião e eu vou passar aqui com vocês cada um desse tipo, para que você entenda de uma vez por toda em qual desses tipos você se encaixa e de que forma você pode garantir a sua usucapião, regularizar o seu imóvel. O usucapião é fazer o quê? Regularizar o imóvel que você mora. Se você tem um imóvel que você não tem o registro imobiliário dele, não tem a matrícula em seu nome, você não é proprietário do imóvel e é necessário que você faça, talvez, uma usucapião ou alguma outra forma de regularização imobiliária para que você transforme essa sua posse em propriedade de fato e que ninguém tire essa propriedade de você. Então, vamos lá, que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que vocês consigam entender melhor cada um desses tipos de usucapião, para que fique mais fácil o entendimento de vocês e vocês não cansem de ficar olhando para mim falando sobre um tipo de usucapião. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que você conheça cada tipo de usucapião. Vamos lá. O primeiro tipo aqui de usucapião que nós vamos falar é a usucapião extraordinária. O que seria a usucapião extraordinária? Como é que ela funciona aí? O prazo da usucapião extraordinária é de 15 anos, ou seja, você precisa ter 15 anos de posse, morando naquele imóvel, sem justo título e sem boa-fé. O que significa esse sem justo título e sem a boa-fé? Sem justo título significa que você não tem um contrato de compra e venda, por exemplo, aqueles contratos de gaveta de compra e venda, então você pode se encaixar aí nessa usucapião extraordinária, que tem o prazo de 15 anos. E que você não precisa de boa-fé. O que é a boa-fé? Um exemplo disso. Você chegou lá naquele imóvel, você chegou naquele terreno, não tinha ninguém, você começou a construir, a cuidar daquilo ali, começou a morar, já fazem 15 anos que você mora lá. E você é o quê? Não foi comprado aquele terreno, ou seja, você não tem um justo título e nem tem a boa-fé, porque você chegou lá sabendo que aquele terreno não é seu, que aquela casa não é sua, mas você ficou ali morando, sem interrupção por 15 anos. Mas esse tipo de usucapião extraordinária, ela pode ser diminuído o prazo para 10 anos, se caso você tenha aqui a moradia habitual, ou se você tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo no imóvel. O que é que isso significa? A moradia habitual é a sua casa. Você mora lá há 15 anos. Você e sua família moram há 15 anos nesse imóvel. Então, isso já se considera uma moradia habitual, certo? E vamos para o outro ponto. Obras ou serviços de caráter produtivo. Tinha lá um terreno, uma terra, uma casa abandonada que estava dando o maior problema naquela rua, cheia de insetos, cheia de bichos, enfim. E você transformou aquele imóvel em algo produtivo. Você começou a construir, você cuidou daquele imóvel, você plantou alguma coisa, você construiu a sua vida ali. Então, isso traz para você a segurança. Você pode reduzir aí esse prazo de 15 anos para 10 anos, certo? Então, vamos lá passar para o outro tipo de usucapião que existe, que é o usucapião ordinário. A usucapião ordinária, ela já tem outros requisitos. O prazo dela já é de 10 anos, ou seja, desceu ali, né, do prazo comum de 15 anos e fomos aqui para o prazo de 10 anos. Mas aqui você precisa ter o justo título e a boa-fé. Diferente do anterior, aqui você consegue ver que você precisa daquele contrato de compra e venda, ou, por exemplo, comprovantes de pagamento que você pagou por aquele imóvel. Então, isso vai dar a você o justo título, certo? E a boa-fé é você entrou ali de boa-fé. Se você comprou de alguém aquele imóvel, mesmo que tenha sido a posse do imóvel, então você está o quê? De boa-fé, certo? Então, ali você vem e se enquadra na usucapião ordinária. E essa usucapião ordinária ela pode ser reduzida para 5 anos.
Olha lá, de 10 para 5 anos. Se você adquiriu esse imóvel, olha aqui, vamos ver. Adquiriu o imóvel onerosamente com base no registro, cancelada posteriormente, desde que os possuidores morem ou realizem investimento de interesse social e econômico. Então, aqui a gente já tem uma outra questão que muita gente, a maioria, não tem essa possibilidade de diminuir esse prazo. Mas tudo vai se tratar de uma análise documental que o advogado vai fazer para verificar se você consegue se enquadrar. Vamos lá para o terceiro tipo de uso capião que existe, que é uso capião especial rural. O que seria o uso capião especial rural? É para aquele meio rural. Já dá para entender aqui o que significa a rural. O prazo dessa uso capião ela é de 5 anos, sem justo título e sem boa-fé. Aqui o que eu vou explicar para vocês, sem justo título e boa-fé, você já ouviu lá no início. Então, volta lá e entenda o que é sem justo título e sem boa-fé. Mas aqui tem alguns requisitos diferentes. E a gente vai passar por esse requisito diferente da uso capião rural. Não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano. Ou seja, para que você faça uso capião rural no prazo de 5 anos, você não pode ser dono de nenhum outro imóvel. Você não pode ter a propriedade de nenhum outro imóvel. E a área máxima que você pode usufruir é de 50 hectares. E você tem um outro problema aqui. Você precisa ter tornado essa terra produtiva pelo seu trabalho e de sua família, tendo nela a sua moradia. Ou seja, você mora neste imóvel rural e você tornou essa terra produtiva, certo? Então, vamos lá para a quarta espécie de uso capião, que é a uso capião especial urbana. A uso capião especial urbana, ela também tem um prazo de 5 anos, ela é sem justo título e sem boa-fé. E você também não pode ser proprietário de outro imóvel, seja ele rural ou urbano. Ou seja, você não pode ter nenhum outro imóvel, certo? E a área máxima daqui é 250 metros quadrados, utilizando para sua moradia ou de sua família. Ou seja, você precisa morar nesse imóvel ou a sua família precisa morar nesse imóvel. Esse é o requisito. E existe também a uso capião familiar. A uso capião familiar, ela tem um prazo muito reduzido de 2 anos. E o que seria a uso capião familiar? Ela não precisa de justo título, ela não precisa de boa-fé, e você não pode também ser proprietário de nenhum outro imóvel, seja ele rural ou urbano. Mas também tem um ponto aqui específico. Precisa também ter a área de 250 metros quadrados, é a área máxima que tem. Que você deve utilizar para a sua moradia ou de sua família, cuja propriedade divida com o cônjuge, o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou lá. Tem um ponto aqui muito importante nessa uso capião familiar. O que acontece nessa uso capião familiar? Já aconteceu aí, em algum familiar, algum amigo, você soube de uma história em que o marido ou a mulher abandonou o lar. E o que é que significa o abandono de lar? Foi embora, deu tchau, adeus, foi embora. E aí ficou a mulher ou o marido naquela casa, naquela residência, cuidando de tudo, pagando as contas, enfim. Então, o que é que acontece aqui? Esse marido, essa mulher que ficou nesse imóvel, ele tem direito ao uso capião familiar para registrar no seu nome. Ou seja, se aquela uso capião, por exemplo, se aquele imóvel, ele não tenha sido comprado no seu nome, ou tenha conseguido comprar no nome dos dois, ou alguma coisa aconteceu, vocês não têm o título de fato daquele documento, que é o registro imobiliário, você tem um contrato de compra e venda. Ah, Larissa, mas foi meu marido, foi minha mulher que assinou e ela foi embora. Não tem problema. Se você fizer aqui a uso capião familiar, você consegue resolver o seu problema. Deu para entender aqui como é que funciona cada uma delas? Por que eu abri isso aqui para vocês? Para que vocês consigam entender, de fato, cada um desses pontos. Porque eu sei que é bem complicado para quem não é da área de direito conseguir entender se tem direito ou não ao uso capião. Você vai ter direito ao uso capião
deixa eu parar aqui de apresentar, você terá direito ao uso capião se você tiver um desses requisitos. Você não tem o registro imobiliário no seu nome, você não tem lá aquela matrícula, o documento do cartório em seu nome, e aí você deseja regularizar. Por quê? Está acontecendo algum problema aí, tem alguém que está querendo tomar a sua posse, ou está acontecendo alguma coisa na sua vida, ou a prefeitura foi lá te empurrar, pedindo para que você regularize aquele imóvel, ou até mesmo para você que de fato deseja regularizar, porque você quer ter um título seguro que esteja no seu nome, para que ninguém tire esse imóvel de você. Aí você vai buscar a uso capião. A uso capião ela vai servir para regularizar essa posse. Claro que existem outros tipos, outros meios de regularização do imóvel, porém, um deles é a uso capião, que pode aí seguir por esses 5 passos, né? Esses 5 tipos de uso capião. Então, você passando por algumas dessas situações, querendo de fato regularizar o imóvel, que inclusive é importantíssimo você regularizar, sabe por quê? Porque o imóvel regular, com a documentação regular, ele vale 50% mais do que um imóvel que não tem documentação. Vocês acreditam? É isso mesmo. O mercado ele já fala que quando o imóvel ele é regular, ele tem um preço elevado no mercado. Isso é bom para você, isso é bom se você quiser vender o imóvel. E outra coisa importante, se você quiser vender o imóvel e essa pessoa só tiver condições de pagar perante um financiamento bancário, você só vai conseguir vender esse imóvel se você estiver com ele regular. Caso contrário, o banco não vai te dar a possibilidade de fazer o financiamento bancário. Então, vejam só a importância de regularizar o seu imóvel. Na busca de um advogado, você vai saber quais são os documentos que ele precisa analisar para verificar em qual desses tipos você se enquadra para que ele faça a uso capião, que existe a judicial ou a extrajudicial. Isso vai aí de cada caso, de cada análise, e o advogado precisa analisar o seu caso. Se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha comigo que precisa regularizar o imóvel. E qualquer dúvida que ficou, pode entrar em contato com o link que eu vou deixar aqui abaixo, que é o link do site do meu escritório, que tem contato direto comigo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.